Olá, como você está? Tudo bem contigo? Estou aqui mais uma vez para gravar uma pequena reflexão que possa ser assim, vinda do céu para o teu coração, né? Passando por mim apenas como um instrumento nas mãos do Senhor, para que a mensagem seja dele e apenas a boca seja minha, tá bom? Eu venho refletindo e observando, assim, ultimamente, algumas situações. E como você viu aí no título, não é? Pare de lutar, mulher, você não vai salvar o seu marido. É sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Não é específico, na verdade, para mulheres casadas com homens que já são cristãos, que já são crentes, que frequentam a mesma igreja. Não é para aquelas mulheres casadas com um incrédulo, com aquele que ainda não aceitou a Jesus como seu salvador, certo? É para mulheres que estão querendo salvar seus maridos que já foram salvos. Porque eu tenho visto muitas mulheres frustradas, tristes, elas se sentam em seus bancos e os seus esposos não estão ali, apesar de serem cristãos. Ou eles estão ali, mas a luta foi grande para que ele chegasse ali, entende? E assim, a mensagem, eu espero que realmente toque o seu coração. Se fizer algum sentido, oremos juntos, você ora por mim e diz obrigada, Senhor. Se não fizer sentido nenhum, você ora por mim e diz, Senhor, repreende essa mulher que está falando isso. Tá certo? Então, assim, o Salmo 46, no versículo 10, 46, versículo 10 diz assim, pare de lutar e saiba que eu sou Deus. Esta é a primeira parte deste versículo. Salmo 46, versículo 10. E aí eu gostaria, assim, de dizer para você, mulher, que vem lutando pela salvação, pela transformação de seu marido já crente, para você parar de lutar. Sabe por quê? Você tem se sentido frustrada, não é? Porque você acorda cedo, por exemplo, para ir ao culto no sábado pela manhã, caso você seja adventista, né? Ou assista aos cultos no sábado também pela manhã. E você quer que o seu esposo também acorde cedinho? Que maravilhoso seria ele como sacerdote do lar. Você gostaria que ele te convidasse para fazer o culto em família? Você gostaria que ele assumisse uma liderança, né, de um ministério na igreja e fosse aquele homem comprometido com a palavra? E você deseja tanto isso, mulher, mas deseja tanto que você está cheia de armas. Você tem várias armas para convencê-lo a agir desta maneira. Você sacode ele pela manhã, você coloca o despertador, você convida ele para o culto doméstico, né? Você o incentiva, até cita o nome dele nas reuniões de comissão para que o nome dele seja escolhido, para que ele assuma um cargo, pois assim, quem sabe, não, ele vai se firmar na verdade. E é uma luta muito grande, porque você ama este seu marido e você deseja muito que vocês caminhem juntos na comunhão com o céu. Você quer que o seu esposo seja uma referência para os seus filhos, que eles olhem para este pai e digam, nossa, olha como meu pai dobra os joelhos diante do Senhor, olha como ele lê a palavra, como ele lê a Bíblia, e você deseja isso e você fica vendo o contrário. Você vê seu marido o tempo todo nas redes sociais, no celular, viciado nas telas, não é verdade? E aí o seu filho, a sua filha, os seus filhos estão vendo esse tipo de exemplo. E aí lá vai você falar sobre os malefícios das telas, lá vai você repreender o seu esposo e você diz que faz isso com amor e talvez você realmente faça com amor, porque o seu desejo é sincero, você quer salvar o seu marido. Mas sabe, minha queridinha, já faz quantos anos que você vem tentando isso? Todas essas armas que você está usando, por acaso, funcionaram? É isso, né? Elas funcionaram? Não. Falharam, não foi? Se você ainda está assistindo esse vídeo, é porque com certeza você se sente derrotada. Você sente que esta batalha está difícil de ganhar, não é? Dia após dia, culto após culto, sermão após sermão, você fica naquela expectativa de que seu marido pare, ufa, e diga, agora eu quero ser um servo do Senhor.
o seu marido já crente. Lembre-se disso. É para você, mulher de marido crente. É para você que está lutando para que este marido crente se torne um verdadeiro cristão. Mas sabe, esta mensagem aqui bíblica, que se aplica a todas as áreas da nossa vida, que diz pare de lutar, serve também para este momento, para esta situação sua, da sua casa. Pare de lutar e saiba que o Senhor é Deus. O principal interessado na salvação de seu marido é Deus. E enquanto você está aí com todo esse arsenal de guerra, né, para salvar, para abrir os olhos dele, você percebeu que não está adiantando. E aí sabe o que acontece? Tem aquela história lá do filho pródigo, lembra? O filho pródigo estava dentro da casa do pai. Ele comia a comida do pai. Ele conversava com o pai. Ele até trabalhava para o pai, mas estava completamente perdido. E diferente do que muita gente às vezes pensa e fala, o filho pródigo não se perdeu porque saiu de casa. Ele só saiu de casa porque ele já estava perdido. E talvez esta seja a situação do seu marido. Ele é um filho pródigo, sentado no banco da igreja, completamente perdido. E aí ele não sabe que está perdido. Entende? Ele não sabe porque você não deixou ele perceber, mulher. Porque você está sempre agarrando no calcanhar dele para levá-lo para a igreja. E aí ele se sente confortável. Olha, eu estou aqui no culto ao lado da minha esposa, mas ele só foi porque você o arrastou. Olha, eu me sentei aqui no sofá para estudarmos a palavra, né, com os meus filhos e a minha esposa, e ele se sente como eu sou, um cristão, mas ele só foi porque você o arrastou. Você entende isso? A condição de filho pródigo de seu esposo só vai ser revelada, sabe quando? Quando ele andar em liberdade. Quando você permitir que ele ande em liberdade. Mesmo que essa liberdade seja para ele viver distante do Senhor. Nossa, como assim? É difícil de entender isso. Mas o filho pródigo só percebeu a sua condição de perdido. Sabe quando? Não foi quando ele saiu, não. Ele saiu porque já estava perdido, mas ainda era um cego. Ele não percebeu, né? Ele só foi enxergar quando ele estava na pocilga. Quando ele estava olhando os porcos e desejando comer o que eles comiam, foi aí que esse filho olhou para o céu e disse: Pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Então, talvez o que esteja sendo necessário hoje na vida do seu marido é ele cair numa pocilga. E você não está deixando, porque você sente tanto medo de que ele se perca. E não só isso, mulher. Às vezes não é nem o medo da perdição eterna. É você tem medo de ser ainda mais machucada caso este marido viva de acordo com os desejos do coração dele. E aí você está o tempo todo ali puxando, agarrando, entendeu? Amarrando ele numa corda para que ele suba para o céu junto contigo. E isso não é liberdade. A liberdade é você deixar ele viver de acordo com o que ele quer. É triste, é doloroso, talvez seja, mas esta talvez, minha querida, seja a única forma, a única maneira deste homem perceber que ele está perdido. Porque, olha, fazer cultos, ter cargos na igreja com responsabilidade ou sem responsabilidade, chegar cedo, né, nas reuniões, nada disso é uma prova de que a pessoa vive em santidade com Deus. Entende? Isso já não é uma prova. E você também já percebe que os frutos que o seu marido está dando, que na igreja pode até ser bonitinho, mas é dentro de casa que você percebe que ele está completamente distante do Senhor. Ele tem uma fé nominal, ele fala bonito, ele fala que crê, mas ele não tem a eficácia da fé. Não é? Ele nega a eficácia, não produz fruto nenhum, você percebe isso. E aí? De que adianta, não é? Mas ele não está enxergando porque às vezes é você que não está deixando que ele veja. Então é necessário, mulher, com muita dor no coração, você permitir que este homem caia numa pocilga. Mesmo porque às vezes também acontece que a mulher está querendo salvar o seu marido não para o reino. Ela não quer salvá-lo para a eternidade, ela quer salvá-lo para que ele seja melhor para ela mesma. Já pensou para pensar? Porque é frustrante, é desgastante, você já está cansada. Então, se este marido for salvo para Jesus, olha que alívio que você terá. Mas o seu desejo sincero deve ser: Senhor, eu vou agora entregar o meu marido nas tuas mãos. Eu vou parar de lutar, porque eu sei que o Senhor é Deus e eu vou perceber isso na minha vida.
o Senhor será exaltado na minha casa. Eu estou entregando completamente o meu marido nas tuas mãos. E se ele quiser ir para o culto, ele vai. Se ele não quiser, Senhor, é uma decisão dele, você não vai mais chamar. Você vai dizer, Senhor, não vou mais ficar sacudindo, sacolejando, insistindo, chamando, falando, reclamando, dando sermões, entendeu? Por mais que você tenha boas intenções, mas você vai dizer, Senhor, agora é contigo, porque esse tempo todo, e provavelmente até anos, é você que tem lutado, são as suas armas que você tem usado, mas agora é momento de você dizer, é contigo, Senhor. Vou deixar que o meu esposo viva em liberdade, e se ele quiser ir para lá, para cá, para cima, para baixo, ele é um homem livre, porque ele não é teu filho, mulher. Sabe, às vezes você está se comportando como a mãe deste homem, e você não é a mãe, você é a esposa. E nem Deus, né, vai ficar obrigando, chamando, esticando pelo pé. Olha o pai o que fez. Quando ele pediu a herança, o pai simplesmente deu a herança. Só nunca saiu do lugar, ficou ali esperando aquele filho voltar. Então é isso que Deus faz. Por que a gente quer agir de jeito diferente? Porque a gente não quer deixar que aqueles que a gente ama vivam em liberdade. Entende? Pois às vezes é essa liberdade dolorosa e cruel que vai fazê-los perceber que na verdade eles são escravos. Entendeu? E a intenção do seu coração também revela por que você está lutando como está lutando. Porque, como eu disse, né, anteriormente, talvez você esteja querendo salvar seu marido para você mesmo, para que você tenha mais paz, para que seja mais tranquilo acordar pela manhã para os cultos à noite, para que você não passe vergonha com a irresponsabilidade do seu irmão, do seu esposo quando assume os cargos na igreja, não é? Para que os seus filhos tenham um bom exemplo. Tudo isso é cansativo, mas e aí você quer se livrar. Mas, querida, o mais importante é que seu filho seja salvo para a eternidade, entendeu? O seu esposo seja salvo para a eternidade, ele não é teu filho. O seu esposo seja salvo para o reino. Portanto, entrega este homem nas mãos de Jesus. Diz, Senhor, o Senhor pode agir como o Senhor desejar. E aí, minha querida, esteja preparada, porque nós não conhecemos os métodos de Deus. Deus pode usar métodos amorosos, os laços de amor ou as cordas da dor. Eu não sei como Deus vai permitir que este homem reconheça sua condição de pecador e se torne um verdadeiro cristão, um servo do Senhor. Entende? É preciso que eu, você e todos aqueles que oram pela salvação das pessoas que nós amemos estejamos dispostos a ver Deus agir do jeito que Ele quiser, contanto que salve aquele que a gente ama. Entendeu? Então é isso, minha querida. Pare de lutar, saiba que o Senhor é Deus e em breve você poderá vê-lo sendo exaltado dentro da vida da sua família, sendo exaltado dentro da sua casa. Então a mensagem é essa. Se for necessário que o seu esposo caia numa pocilga, deixe ele cair. Talvez só assim ele olhe para o céu e diga, Pai, pequei contra ti. Tá bom? E Deus estará sempre de braços abertos esperando ele voltar. E quando o seu marido voltar, nem precisará fazer aquele discurso completo, sabe? Que o filho ensaiou. Pequei contra ti, contra o céu, não sou digno de ser tratado como seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Não foi isso que o filho pródigo ensaiou? Mas a verdade, ele não precisou orar tudo isso. Porque Jesus, o pai, só queria ouvir. Pequei contra ti, já não sou digno. Agora, como o pai iria tratá-lo, aí o pai é que decide. E o pai nunca trata um filho como um empregado, tá bom? Deus é o principal interessado na salvação eterna do seu esposo. Então, entrega tudo para ele, todas essas armas, e deixe que Deus haja do jeito que ele quiser agir. Que você seja ricamente abençoada por estas palavras simples, singelas, mas que eu espero que tenham vindo do céu, tá bom? Um beijo no seu coração.